crianças, e aí? Tudo bem com vocês? Como foi essa semana? Eu passei uma semana super legal, porque como a gente conversou na semana passada, nós encerramos a matriz africana e hoje nós vamos falar sobre a matriz indígena. Então foi uma semana aí de muita pesquisa, de muito trabalho para trazer conhecimento sobre a matriz indígena para vocês. Mas para a gente começar a nossa aula de hoje, vou te dar aquele tempinho para separar o seu material de anotação, seu caderno, seu lápis, a sua caneta, e a gente volta para começar a nossa aula de hoje. Combinado? Espero você! Na semana passada, então, nós encerramos a nossa conversa sobre as organizações religiosas de matriz africana. Nós vimos na semana passada várias religiões de matriz africana que se formaram aqui no Brasil, que se organizaram aqui e se desenvolveram em vários estados. E hoje nós vamos começar a falar sobre a matriz indígena. Mas antes da gente falar sobre matriz indígena, é importante a gente ressaltar alguns pontos. Primeiro, a gente precisa entender que dentro da matriz indígena nós temos inúmeras comunidades e que cada comunidade vai se organizar, vai ter a sua cultura, a sua língua e a sua religiosidade, a sua espiritualidade desenvolvidas de uma forma. Então vamos acompanhar a leitura da próxima tela? Lê lá comigo. De acordo com um estudo realizado em 2018 pelo Instituto Socioambiental, existem atualmente 256 povos indígenas no Brasil. É um número bastante grande, porém muito pequeno se nós pensarmos em quantos povos tinha vivendo aqui no Brasil na época em que os europeus chegaram aqui. Então vamos ler o próximo trecho? Estima-se que na época da chegada dos europeus fossem mais de 1000 povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então a gente observando aí que quando os europeus chegaram havia mais de 1000 e hoje só são 256, já não parece mais tanto, não é? Agora parece ser bem pouquinho. Alguns povos foram extintos pelo processo de colonização. Outros acabaram se juntando e formando novas comunidades. Vamos acompanhar a leitura da próxima tela? Essas comunidades integram o acervo de quase 7.000 línguas faladas no mundo contemporâneo. Antes da chegada dos portugueses, contudo, só no Brasil esse número devia ser próximo de 1000. Então, se a gente pensar que hoje se fala no mundo aproximadamente 7.000 línguas, mas que lá em 1500, só aqui no Brasil, eram mais de 1000 línguas indígenas, a gente perdeu muito dessa cultura. Mas, com muito estudo, nós conseguimos trazer um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessa cultura para as nossas aulas, para compreender como que esses povos se organizavam e como eles se organizam hoje. E para a gente falar um pouquinho da questão da religiosidade, eu trouxe um vídeo para você que mostra um pouquinho da relação do indígena com a natureza e como essa relação desenvolve a sua espiritualidade. Presta atenção lá nesse vídeo.
pessoal, tudo bem com vocês? Numaé na minha língua quer dizer olá. Eu me chamo Veena e no vídeo de hoje vamos falar sobre a relação do indígena ao meio da natureza. O que ela significa para nós indígenas. Falar sobre a natureza é falar da nossa essência, é falar de nós. A mata, as folhas, a natureza, o vento, a chuva, ela é sagrada. Tudo é sagrado. Na minha língua chama-se Utu. Tudo é sagrado. A natureza e o indígena é o conjunto de harmonia. O indígena não vive sem a natureza, sem o rio. A terra tem vida. Ela chora quando ela é destruída. E nós, indígenas, somos conhecidos como os guardiões da floresta, dos rios, da mata. Sou índia e eu defendo a minha essência e minha espiritualidade com essa mãe natureza. É a vida. Sem a mata, sem a floresta, sem os rios, sem os animais, nós não somos nada. Espero que vocês tenham a mesma sensibilidade, o mesmo cuidar com a natureza. Quando você respira no meio da natureza, você respira o ar puro e harmonia com os animais, com os macacos que estão descendo, com os pássaros que voam. Eles descem quando ouvem a minha voz. É assim, é a vida na mata. Essa essência, essa espiritualidade, essa energia contagiante que nós temos aqui, muito íntima. Nós vimos então que essa religiosidade, essa espiritualidade indígena se desenvolve a partir da relação com a natureza. Vamos ler esse trecho do texto? A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, é variada. Entretanto, é comum a crença em entidades espirituais que habitam o mundo material. Esse texto é super importante, então eu vou pedir para você copiar ele no seu caderno, combinado? Eu espero você!
texto continua dizendo que também se acredita em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que podem estabelecer contato com o mundo espiritual, os pajés, sendo homem ou mulher. Então copia mais esse pedacinho do texto que a gente já volta. O pajé é essa pessoa responsável, então, como líder religioso dessas comunidades. Nós vamos conhecer agora um pajé Bessana, que ele é pajé em uma dessas comunidades multiétnicas que a gente falou, que reúne pessoas de diferentes povos indígenas que se juntaram para formar essa comunidade. Então, vamos ver o recadinho que o pajé tem pra gente? Presta atenção lá. Então esse bastão que chama bastão sagrado ritual, com esse bastão que o nosso Deus chama Boreka, antes de ele demarcar nossa área indígena, que ele marcou com esse bastão bem encostado, sul, norte, leste, oeste, 4 cantos. Conforme o comprimento do bastão, ele demarcou a nossa área indígena, não é o mundo inteiro, que fica no Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, entre fronteira com Colômbia e Venezuela, no Brasil. Depois de demarcar nossa área indígena, criar o mundo indígena, o nosso Deus, ele deixou tudo legalizado e depois juntou todos os indígenas do Alto Rio Negro. Nós somos 26 etnias indígenas diferentes do Alto Rio Negro. Somos Dessanos, Tucanos, Tujuca, Piratapuia, Guananos, Baraçana, Iepamaçã, Tatuí, etc. Toda essa gente começaram a dançar dentro da oca e depois saíram fora da oca como tinha pátio grande, formaram uma roda grande e começaram a dançar com esse instrumento.
Quando eles começaram a dançar nosso Deus Boricá, ele elevou o instrumento à altura de 1 metro, com povo e tudo. Depois ele agiu. No meio da roda, nosso Deus subiu para o céu. Assim finalizou, depois da criação do mundo indígena, a nossa área indígena. A religiosidade indígena, para além da espiritualidade, também é uma forma de manutenção e resistência da cultura indígena no Brasil. No processo de colonização, principalmente no processo de evangelização dos povos indígenas, muito da cultura se perdeu. Quando eles passaram, então, por esse processo de colonização, esse processo de aculturação, de desenvolver também nos grupos indígenas os hábitos dos colonizadores, muito dessa cultura se perdeu. E isso se perde, inclusive, dentro dessa mudança de religiosidade. Manter a religiosidade e a espiritualidade indígena, então, é uma forma de resistência dessa cultura. E conhecer essas histórias, essa mitologia indígena, nos permite chegar um pouquinho mais perto dessa cultura e compreender melhor a forma de ser e de pensar dos povos indígenas. E essa religiosidade também está muito ligada à questão da preservação do meio ambiente. A partir do momento que os espíritos estão diretamente ligados à natureza, a ideia de preservação é muito mais presente no cotidiano desses povos. Por isso, preservar a religiosidade indígena também é um meio de preservar o meio ambiente e a natureza. Mas agora que nós conhecemos um pouquinho da religiosidade indígena, eu quero convidar você para uma reflexão. Nós falamos aqui sobre a matriz religiosa ocidental, oriental, africana e indígena. Nós vimos essas 4 formas de se organizar enquanto religião. E pensando agora no nosso planeta, nós temos aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas vivendo no mundo hoje. Será que todas essas pessoas fazem parte de alguma organização religiosa? Será que todas elas têm uma religião? Você consegue pensar sobre isso? Imagina aí, 7,8 bilhões de pessoas. É muita gente. E não, nem todos eles fazem parte de alguma organização religiosa. De acordo com o censo, o último censo do IBGE no Brasil, 8% da população brasileira afirma não ter religião. Porém, algumas dessas pessoas, mesmo não professando uma fé, dizem que acreditam em alguma coisa, em algum ser superior, em algum espírito, em algum Deus. Mas não frequentam nenhuma organização religiosa. Mas entre esses 8%, além dos que acreditam em alguma força superior, mas não fazem parte de nenhuma organização religiosa, nós temos aqueles que não acreditam em nenhuma força superior ou sobrenatural. Eles são conhecidos como ateus e agnósticos. Mas você sabe o que são ateus e agnósticos? Você sabe a diferença entre ateísmo e agnosticismo? Se você não sabe a diferença, presta atenção nesse vídeo que eu trouxe para a gente entender a diferença entre ateísmo e agnosticismo. Qual a diferença entre ateu e agnóstico? A diferença principal entre o ateísmo e o agnosticismo é que o ateu ele não acredita na existência de deuses. Para o ateu, a religião está no mesmo nível das fábulas, uma história inventada para dar esperança aos fracos. Há muitos ateus militantes que lutam para provar que Deus não existe. Já o agnosticismo afirma que não sabemos se deuses existem ou não. O termo agnóstico, ele significa sem conhecimento. O agnosticismo afirma o desconhecido, e ele não tem interesse em saber se é ou não verdade. O ateísmo é não acreditar, já o agnosticismo é não saber. Um agnóstico, ele pode ser ateísta ou teísta. O agnóstico ateísta, ele não acredita na existência de Deus e não acredita que seja possível provar sua existência. Já o agnóstico teísta, ele vê a possibilidade de Deus existir, mas que é impossível provar sua existência e é impossível saber quem ele é.
Alguns agnósticos são indiferentes ao assunto. Eles não se importam com a discussão. Para eles, a existência ou não existência de Deus é irrelevante. Em resumo, um agnóstico é alguém que não consegue definir no que acreditar, pois não há conhecimento suficiente para confirmar ou rejeitar a ideia da existência de Deus. Então, agora que você já viu como que os indígenas se organizam religiosamente e viu também que existem grupos que não seguem nenhuma religião e que não acreditam em nenhum ser superior ou sobrenatural, já aprendeu a diferença entre ateísmo e agnosticismo, nós vamos para nossas atividades de hoje. As nossas atividades de hoje estão bem legais. Nós vamos começar com uma brincadeira. Isso mesmo, vamos brincar? A brincadeira é a seguinte: eu montei um caça-palavras e eu quero ver quantos nomes de religiões que nós estudamos aqui na aula você consegue encontrar aí nesse caça-palavras. Vou dar um tempo para você procurar as palavras e eu volto para ver quantas você conseguiu localizar. Quantas religiões você conseguiu encontrar aí no caça-palavras? Vamos ver quais estavam presentes?
Olha lá nessa tela. Nós tínhamos ali ateísmo, budismo, candomblé, catolicismo, islamismo, pentecostalismo, protestantismo, umbanda, vaishnavismo e shintoísmo. Todas essas estavam ali no caça-palavras. Quantas você conseguiu encontrar? Fiquei bem curiosa para saber quais você encontrou e quantas foram. Mas agora, para você não esquecer tudo isso que nós trabalhamos, eu trouxe um poema muito legal sobre religião, sobre diversidade religiosa. E esse poema, além dele ser muito legal e muito bonito, ele tem uma questão muito especial. Quem escreveu esse poema foi a professora Diná, e a professora Diná foi uma das pessoas que me ensinou a ser professora de ensino religioso. Muito do que eu sei e que eu falo para vocês hoje foi ela quem me ensinou nos cursos, nas formações e nas nossas conversas. Então esse poema ele é muito especial pelo seu conteúdo e também pela pessoa que escreveu. Por isso eu vou pedir para você copiar e ilustrar o poema. Para começar, copia lá o enunciado da sua atividade. A primeira parte do poema diz o seguinte: religião, o que é? Religião depende de cada um. É a crença, a fé e o amor que as pessoas cultivam nas suas casas, nas igrejas, nos templos, na natureza. Boa é a religião do índio, do branco, do amarelo e do negro, que ensina o respeito e o amor por todos os seres. Diná Raquel Daut da Costa. E agora que a gente leu o poema, eu vou dar um tempinho para você copiar o que ele diz e aí a gente volta para conversar mais um pouquinho, combinado? Então, copia lá!
Nós aprendemos nas últimas semanas sobre as organizações religiosas que vêm de várias partes do mundo e que se organizam aqui no Brasil de alguma forma. Nós vimos a religião de matriz ocidental, quando nós estudamos lá o cristianismo, o protestantismo, o catolicismo, o judaísmo. Nós vimos a matriz oriental, falando do budismo, do shintoísmo, do hinduísmo. Falamos da matriz africana, onde nós estudamos o candomblé, a umbanda e várias outras religiões. Hoje nós vimos sobre os indígenas e lembramos também daqueles que não possuem nenhuma crença religiosa. Nós vimos nesse poema da professora Diná que todas as religiões têm o seu lado bom. Todas elas são boas, se as pessoas que dizem seguir essas religiões também forem boas. O importante é a bondade que nós temos no coração. Por isso, tendo religião ou não, seguindo uma religião ou não, todos nós podemos, sim, desenvolver a bondade e ser bons uns para os outros. A nossa ilustração desse poema vai servir para a gente pensar no conteúdo da semana que vem. Como que eu quero que você ilustre esse poema? Você vai pensar agora num lugar que é muito especial para você. Se você frequenta alguma religião, você pode pensar no lugar sagrado da sua religião, que pode ser um templo, pode ser um terreiro, uma igreja, alguma coisa da natureza. Se você não segue nenhuma religião, pense naquele lugar que é o seu preferido, aquele lugar mais importante para você. E é esse lugar que você vai desenhar agora para ilustrar esse poema da Diná. Combinado?
Então, pensa nesse lugar e começa aí o seu desenho que a gente já volta para conversar.
Eu tenho certeza que o lugar que você imaginou é um lugar muito especial, seja ele religioso ou não. Esses lugares especiais, eles ganham um nome dentro do ensino religioso. Eles ganham o nome de lugares sagrados, que é o conteúdo que nós vamos começar na semana que vem. Durante as últimas semanas, quando nós trabalhamos com organizações religiosas, vocês viram como que nós organizamos as aulas, né? Nós trabalhamos um pouquinho de matriz ocidental numa aula, na outra aula nós falamos da matriz oriental, na outra africana e na outra indígena. Para as aulas sobre lugares sagrados, a gente vai fazer uma divisão um pouquinho parecida. Mas primeiro nós vamos falar sobre lugares sagrados naturais. Que será que isso quer dizer? Eu vou deixar você essa semana com esse gostinho, né, de curiosidade, pensando no que será que são lugares sagrados naturais. Na semana que vem, a gente volta então para falar sobre esses lugares sagrados naturais do Brasil e do mundo. Quantos lugares sagrados naturais será que existem e que as pessoas se remetem a eles como sagrados, como esses espaços dedicados à religiosidade? Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de lugares sagrados naturais que existem no mundo, das mais diferentes matrizes. Na semana que vem, a gente volta então para falar desses lugares sagrados, combinado? Então, fiquem bem, lembrem de lavar muito bem as mãos, tomar bastante água e na semana que vem a gente volta para falar mais da diversidade religiosa desse nosso planetinha. Fiquem bem e até lá!